Olá, eu sou Rafaela Nóbrega, professora de artes. Oi, eu sou a professora Juliane, sou professora de literatura e nós vamos juntas conversar com vocês sobre a Semana de Arte Moderna, o seu impacto nas artes brasileiras como um todo e sem falar que esse ano a semana completa 100 anos. Isso pode cair no Enem das mais variadas formas, até porque modernismo é um dos assuntos, de fato, mais trabalhados nessa prova de linguagens ao longo dos seus últimos 10 anos. Dentro da formação cultural brasileira, é preciso lembrar que o movimento moderno ele surge influenciado pelas vanguardas europeias e que se trata de uma ruptura com a arte acadêmica. A arte acadêmica é essa que era civilizadora, buscava civilizar e modelar os costumes e a arte no Brasil. A partir do século XX, nós percebemos um movimento se desenhando para essa modernização e movimentação de artistas, visando o resgate das raízes culturais que haviam sido deixadas de lado do processo acadêmico, como a arte africana, né, e a arte indígena. Dentro disso, o nosso modernismo foi se desenvolvendo sobre as orientações estéticas europeias, mas sempre buscando uma brasilidade. E nesse percurso, nós vamos ter a divisão do modernismo brasileiro em algumas fases. A primeira fase, a segunda e a terceira fase. Mas antes de chegar nas fases do modernismo brasileiro, nós tivemos um evento chamado de pré-moderno, onde uma artista plástica chamada Anita Malfatti vai voltar aí por volta de 1916, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, para o Brasil, trazendo influências do movimento expressionista, tá? E ao chegar no Brasil, a Anita vai fazer sua primeira exposição. Na sua primeira exposição, em 17, nós vamos ter a obra O Homem Amarelo. Essa obra é uma das grandes obras do movimento moderno, porque além de ser uma das primeiras a trazer a reflexão sobre a fome, a miséria, tá? Trata-se de um homem imigrante italiano, a gente está na perspectiva de um Brasil que se moderniza, troca a mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, e dentro de todo esse processo há também grandes transformações no quesito social, tá? Quando não consegue abraçar essa imigração. E aí a Anita, através de seus traços fortes, das suas cores terrosas, traz o desespero desse imigrante, traz a doença eminente que ele está aí inserido, tá? Doenças hepáticas, daí do tom amarelo da sua obra, e toda essa organização que é muito mais expressiva, tá? Do campo do movimento de vanguarda expressionista. Tá certo? Então, O Homem Amarelo faz parte aí do movimento pré-moderno. Lembrando que a Anita, ela pode também ser cobrada na prova de ciências humanas, uma vez que essa prova traz sempre os textos literários, artísticos, como palco de discussão dos contextos históricos da época, dos preceitos filosóficos e sociológicos de alta relevância. As artes e a literatura como um todo, elas estão muito além da prova de linguagens. Mas, se cai na prova de linguagens, questões que envolvem expressionismo, pré-modernismo e esse contexto e como essas obras abraçam esse movimento histórico são constantemente tema de várias questões. Mas, depois da primeira Anita que abala o Brasil, a gente também precisa trazer uma outra mulher de alta referência para a arte moderna, quiçá a maior referência modernista que nós temos até hoje, que é a Tarsila do Amaral. Tarsila, quando começa a produzir, e detalhe, Tarsila não estava na Semana de Arte Moderna, como muita gente pensa, Tarsila chega um ano depois, e aí assim que chega, ela se integra ao movimento modernista e começa a desenvolver obras muito relacionadas a uma vanguarda cubista. Até que, nos anos 24, quando ela começa a estudar um pouco mais das artes indígenas, do movimento indígena, e como isso, de fato, precisa entrar na história do Brasil, nasce talvez a sua obra mais clássica, o Abaporu, que aqui já não tem mais tantos contornos do cubismo,
mas sim muito mais contornos do surrealismo. Um sol que mais parece um olho, que dialoga também com a imagem de uma laranja, um pé enorme, um braço enorme, uma dismorfia corporal, que na verdade é o retrato desses brasileiros e brasileiras que sustentam essa pequena elite do Brasil. Um diálogo maravilhoso, inclusive, com a obra de Jessé de Souza, A Elite do Atraso. Além disso, o termo antropofagia, ao qual a obra vai fazer parte nesse novo momento, né, do nosso modernismo, tem a ver aí com a herança indígena de consumir os poderes, né, aquilo que havia de melhor no guerreiro, no ato antropofágico. Isso. Para o movimento moderno, era concebido a antropofagia no sentido de pegar as técnicas e as correntes que estavam acontecendo fora do Brasil, degluti-las agora com a brasilidade. Outro ponto, Ju, é que a gente também tem nessa obra o traço primitivista, tá? Da vanguarda primitivista, a simplificação da estrutura, é o primeiro olhar do desenho, tá certo? Por isso essa ausência de contornos, buscando a realidade e o naturalismo. As vanguardas modernas, assim como o movimento moderno no Brasil, elas quebram com essa necessidade de representação, de mímese da realidade. Ok, pessoal? No andar aqui do nosso projeto moderno, nós chegamos à segunda fase, uma fase mais regionalista, mais crítica, mais social. E o grande nome das artes visuais, neste momento, é Cândido Portinari, esse descendente de italianos, brasileiro, né, nascido em solo brasileiro, e que traz para a gente uma aproximação gigantesca com o universo do Nordeste brasileiro. Aqui a gente trouxe para vocês duas obras, Retirantes e Criança Morta, que mostram essa saga do nordestino pela sobrevivência, pelo descaso social a que o movimento no Nordeste estava submetido. Lembrando que essas obras também dialogam com os clássicos regionais da literatura dos anos 30. A literatura brasileira, nos anos 1929, sofre um impacto gigantesco, uma vez que a crise de 29 faz com que as temáticas desenvolvidas até aqui sobre busca de uma identidade nacional, a busca pelas raízes brasileiras, elas somem e dão espaço, criam um palco para as críticas sociais. Então, nós vamos ter temas como a fome, a miséria, a desigualdade social, adentrando nossas obras, porque nós estávamos, talvez, na maior crise econômica enfrentada até então pelo Brasil. Esse movimento dialoga com um outro movimento migratório muito forte que acontece no Brasil, de vários nordestinos saindo dessa região, indo para o sudeste, centro-oeste do país, em busca de emprego, em busca de moradia. E aí Portinari trabalha muito bem isso nas suas obras, com toda a potência que ela precisa chegar. Vale salientar que A Criança Morta também é uma releitura de um clássico da arte, que é a Pietà. Portinari, na sua obra, traz a estética expressionista, mas também, Ju, ele traz traços de um neorrealismo, já que aborda essas questões da crítica social, tá? É importante a gente conceber esse neorrealismo a partir das definições sociais, ok? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com a trilogia Retirantes, né, Criança Morta, Enterro na Rede, nós vamos ter a estética neorrealista, nós vamos ter também a estética expressionista. Isso a gente vê nas figuras, né, o expressionismo nessas figuras almáticas, essa dor humana sendo trazida, as próprias cores que são muito melancólicas para essa série, ok? Então, essas são as nossas orientações para o Enem, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigada. Até a próxima.